E vamos continuar nessa manhã falando um pouco mais. Quando eu vim para o ministério, eu acabei lembrando e continuando, dando continuidade aos iniciadores dessa obra, que foi uma obra iniciada por um movimento do Espírito Santo, por um mover do Espírito Santo. Então, a preocupação sempre aqui foi uma preocupação de que cada pessoa que vinha para Jesus pudesse receber o Espírito Santo, receber Jesus como Senhor e Salvador e ter uma experiência pessoal com o Espírito Santo. E a gente deu continuidade a isso e nós temos sempre essa preocupação. Agora, uma outra preocupação que sempre nasce no nosso coração é que nós estejamos cheios dessa vida do Espírito Santo, com o Espírito Santo bem atuante realmente na nossa vida. E principalmente agora, nos últimos tempos, a gente tem uma dificuldade muito grande de manter essa experiência com Ele, manter essa consciência da sua presença. E a gente quer trabalhar um pouco com vocês nessa manhã. E eu me lembro que há muitas maneiras que as pessoas às vezes dizem para você receber o Espírito Santo. E alguns falam para enrolar a língua, não sei o que e tal. Tudo bem, as pessoas, como todos nós, fazemos as coisas numa sinceridade de coração e a gente realmente quer que você receba o Espírito Santo. Ainda que a gente às vezes esteja falando coisas que sem sentido, por que fazer isso e tal? Isso prejudica e tal. Mas a gente adotou aqui sempre um princípio assim: quando você entrar na presença de Deus, você recebeu Jesus e quer o Espírito Santo, então você chegue na presença de Deus não com lamentações, lamúrias, com orações e súplicas de angústias, de situações que você está vivendo, porque isso são orações que a gente tem que fazer sempre ao Senhor, mas no momento que você vai ter uma experiência com o Espírito Santo, você deve entrar com o coração mais tranquilo, lance as suas orações ao Senhor, as suas súplicas, as suas necessidades, mas para você receber o Espírito Santo, pare um momento e comece a adorar a Deus, glorificar a Deus, entender que Deus quer dar o seu Espírito realmente para nós. E é importante ter o seu Espírito. E aí, nesse meio de você estar adorando e agradecendo a Deus, e um coração grato pela salvação, por ter encontrado Jesus, e pelo amor de Deus por nós, e pelo que o próprio Deus quer dar o Espírito Santo para nós, e é necessário isto. Então, nesse momento da sua intimidade com Deus, que pode ser na igreja, normalmente os pastores, na maioria das vezes, devem impor as mãos, e Paulo fazia isso, recebia o Espírito Santo por imposição na mão dos pastores ou dos apóstolos na época, e isso continua ainda, mas mesmo que você não possa estar e você quer receber, vai no teu quarto, fecha a tua porta e comece a agradecer a Deus, glorificar a Deus. E há uma coisa interessante que vai acontecer, que é o que nós temos orientado sempre os irmãos aqui. Você vai perceber um som, como naquele dia que o Espírito Santo desceu, diz assim que eles ouviram o som como de um vento impetuoso. Eles ouviram aquilo, eles perceberam aquilo. Então, quando você está para receber o Espírito Santo, isso acontece. De alguma maneira você ouve alguma coisa, e que não vem no raciocínio humano, não dá para você raciocinar e entender isto. Simplesmente parece alguma coisa sobrenatural, e de repente você começa a falar uma língua que você não entendia. Eu me lembro quando eu recebi o Espírito Santo, algum tempo atrás, os pastores aqui, nós estávamos num encontro, e eles estavam abençoando, fazendo aquele momento para quem quisesse receber o Espírito Santo, e eu estava de joelho ali, naquele momento, parece que sumiu tudo, parece que não existia ninguém, parece que eu não estava perto de ninguém, estava só eu e o Senhor, e é lógico que cada um vai ter uma experiência, sua experiência, mas eu lembro que eu ouvi, no ouvido, me pareceu como uns estalos, alguma coisa diferente, um barulho assim parecia que alguma coisa estava mexendo dentro do meu ouvido, e de repente, eu comecei a falar numa língua que eu não entendia. Agora, é interessante falar sobre isso, porque os pastores devem abrir os seus corações para isso, e cada membro da igreja deve ter o seu coração aberto para uma experiência de línguas com o Espírito Santo, embora muitos querem dizer que é língua humana, que é isso, aquilo. Na maioria das vezes, as pessoas têm uma dificuldade, porque eles próprios, às vezes os próprios pastores, ou pessoas mais experientes, não abriram o coração para aceitar essa experiência. Então, por não ter
e aí começa a formular um monte de questionamentos e de pensamentos. Não, tem que ser assim, tem que ser assado, não é mais para o nosso tempo, era para aquele tempo. Mas, ao que tudo indica, aí, pelo menos a experiência que eu tenho tido, é que no decorrer do tempo, a gente vai percebendo que muitas dessas pessoas não tiveram um aprofundamento maior, não tiveram a experiência, então eles têm uma rejeição, e eles procuram dizer que não existe. Mas eu quero dizer para você que isso existe sim, o Espírito Santo tem os seus dons, ele nos guia pelos seus dons. Uma das maneiras, a gente vai ver alguma coisa nessa manhã, e eu queria incentivá-los a despertar novamente esse tempo. Pode ser que eu repita isso em alguns momentos aqui, mas o apóstolo Paulo, ele escreve sobre isso e diz assim, olha, e que alguns até usam isso de maneira errada, não pode ficar orando em línguas, porque se entrar o que é indulto, aquele que não é de Jesus, e está aquela confusão. Ok, Paulo orienta a igreja aos Coríntios, justamente numa igreja que estava num ambiente e em um local de muita sabedoria, porque a Grécia tinha uma sabedoria muito grande, alguns estudos sobre a raça humana, sobre o funcionamento humano e tal, toda essa parte filosófica deles. Então, ali estava essa igreja e Paulo começa a dizer para ele, olha, vocês não sejam realmente assim. Ele começa a dar uma ordem para o culto, mas ele diz uma coisa interessante, se você não tem intérprete para isso que você está orando, mas então ore consigo mesmo. Ele não diz que não é para orar, ele diz, ore consigo mesmo, ore baixinho, como você mesmo, porque a oração em línguas você está falando em espírito com Deus. Isso é um segredo que você precisa lembrar e praticar na sua vida. Aí Paulo chega um momento e fala assim, olha, eu orarei com a mente, para que as pessoas entendam que eu estou orando e possam dar graças àquilo que eu estou orando, possam dar louvores ao Senhor e concordar no que eu estou orando, mas também orarei com o meu espírito. Eu orarei com a mente, mas orarei com o espírito. Porque o espírito, quando você está orando no espírito, Paulo escreve assim, então você ora de fato, realmente você está sabendo orar. E aí Paulo, quando escreve aos Romanos, ele está dizendo, olha, não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós. Então, esse é um lado que você tem que pegar, se você tem esse dom, e voltar à prática dele. Voltar a ter tempo de oração com a sua mente, com o seu entendimento, mas também orar em línguas, orar no Espírito do Senhor. Amém? Então, é muito significativo isso. Então, quando você você está querendo ter uma experiência com o Espírito Santo, entra na presença de Deus e fica só você e Ele, que você passe esse momento que desaparece tudo, parece que é só você e Ele. Comece a engrandecê-lo, a adorá-lo, peça realmente que o Espírito Santo venha sobre a tua vida e te encha, e você certamente vai ouvir alguma coisa que não vai passar pela sua mente racional humana, é uma coisa sobrenatural. E se você já tem, comece a renovar isso e falar, é muito importante isso, amém? Então vamos começar a entender um pouco mais sobre o Espírito Santo, e lembrando que nós já explicamos por que Deus deu o Espírito Santo, mandou o seu Espírito Santo para nós, porque o homem, isso é a base realmente para entendermos por que Deus nos deu o Espírito Santo. O homem, ele está morto em si mesmo, o homem tem uma linha de raciocínio própria do ser humano, e como nós estamos mortos em delitos e pecados, nós não temos o conhecimento e a mente de Deus, nós não temos como administrar o mal e o bem, nós queremos fazer o bem, mas não conseguimos, o mal está diante de nós, a gente sempre faz o mal, e a gente acaba fazendo o mal. Então, Deus, vendo isso, e uma coisa interessante que Paulo escreve, diz assim, Deus viu que nós ficamos sujeitos, não pela nossa vontade, mas por aquilo que nos sujeitou. Alguns dizem que a natureza, a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, que ela ficou sujeita, não pela sua vontade, mas por aquilo que a sujeitou. Alguns dizem que foi o próprio Deus que sujeitou a toda a criação a essa situação por causa do nosso erro, do nosso pecado. Outros dizem que isso é uma operação do próprio ser humano. Alguns também dizem que isso é a atuação de Satanás. Bom,
Seja lá o caminho que você quiser pensar, Deus viu que o homem não tem condições de administrar ou de viver uma vida correta com esse conhecimento que ele adquiriu. Mas o Espírito de Deus, ele sim tem a capacidade de administrar. E eu, algumas coisas que ensino para os irmãos, e, talvez lembrando aqui, se você não ouviu ainda, mas eu costumo dizer que o ser humano, ele, por mais que ele queira, lógico, fazer o bem, ele não consegue, o Espírito de Deus é que vem e capacita. Por quê? Porque o bem e o mal está em nós, quando nós erramos lá no começo. Mas o bem e o mal não está dentro de Deus. O bem e o mal não está dentro do Espírito Santo. Ele está fora disto, ele tem o controle disto. Por isso ele é justo, ele sabe analisar as coisas, ele sabe ver como deve haver um procedimento, e ele procede. Quando fala a respeito de Jesus, ele diz assim, e o meu justo, ele não julgará pela aparência, ele não vai julgar por aquilo que ele tem ouvido, ele vai julgar por aquilo que ele passa a conhecer, por aquilo que ele conhece da situação. E o Espírito Santo vem sobre nós, e ele vai trabalhar exatamente isso. Nós vamos ter uma linha de raciocínio, onde nós não vamos estar julgando, ou nos comportando, ou sentindo, ou desejando, ou fazendo coisas, por aquilo que nós entendemos segundo o aspecto humano, segundo essa vida humana. Mas nós vamos estar fazendo comportamentos e pensamentos, sentimentos, com base e no funcionamento do Espírito Santo. É o próprio Deus em nós que vai nos dar condições, e aí sim, no nosso livre-arbítrio, nós vamos ter condições de fazer o bem e não praticar o mal. Tudo isso vem pela presença do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele é muito importante estar na nossa vida, ele é significativo demais, nós não podemos deixar de ter comunhão e andar, e buscar, e se encher do Espírito Santo. E nós estamos percebendo que nos últimos tempos, tem aumentado muito mais o aspecto de raciocínio humano, de estudos humanos a respeito de como o ser humano é, da parte psicológica, da parte emocional, dos sentimentos, né, dos comportamentos, e a gente está cada vez mais nos prendendo a acharmos que nós temos que saber como agir e como nos comportar como seres humanos. Mas eu quero dizer para você que, por mais que a gente tente ser o melhor, não conseguimos. É só olhar o mundo como está. Olha 100 anos atrás, você tinha alguns problemas, mas olhe hoje e você vai ver que está muito pior. E as próximas gerações vão estar pior ainda. Ao ponto de nós termos a Bíblia revelando que haverá um momento de um governo mundial único que vai escravizar o povo, vai dominar de tal maneira que você não vai poder fazer nada se não for por ordem deles e como eles acham que deve ser. É isso que é o futuro que está caminhando. Mas a palavra de Deus diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, há um caminhar com Deus, há um caminhar do novo homem em Cristo Jesus, que já é nosso em Cristo, e nós já estamos no corpo de Cristo, e o Espírito do Senhor é que vai nos guiar. Por isso é importante a comunhão com o Espírito Santo, é importante buscarmos o Espírito Santo, buscarmos mais da presença do nosso Deus, amém? Muito bem, eu queria também acrescentar aqui, dizer para você, olha, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 a 16, ele está dizendo que quem conhece as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece a Deus, senão o Espírito de Deus, porque ele penetra até as profundezas de Deus. Então, é o Espírito de Deus que conhece Deus. Ele é Deus, a gente sabe que a gente tem Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, Deus Espírito Santo, e a gente sabe que é esse Espírito que conhece as profundezas de Deus, é Ele que conhece, que sabe, que consegue entrar lá nas intimidades de Deus e saber como Deus é. E aqui está uma coisa maravilhosa do Espírito Santo, porque quando
nós recebemos o Espírito Santo é justamente para, desse Espírito Santo, conhecermos essa intimidade de Deus, saber como Deus realmente é. Então, quem conhece Deus realmente é o Espírito Santo. E também em Isaías, no capítulo 40, versículo 12, esse texto é muito bonito, muito maravilhoso. Eu queria dar uma lida com vocês nele. E ele diz assim: quem pôde medir as águas do mar na cavidade da sua mão? Aqui está falando da grandeza de Deus. A gente pensa em todo o universo e vê que Deus é muito maior do que tudo isso. Eu não estou dizendo que Deus tem uma mão, não é isso, né? Tem uma mão assim, só a mão dele é maior que o universo inteiro, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do poder, da capacidade de Deus, de quem Deus é. E é o que o profeta Isaías está falando aqui. Quem pôde medir as águas do mar na cavidade da sua mão? Quem conseguiu avaliar a extensão dos céus a palmos? Medir o pó da terra com o alqueire? E pesar os montes na balança e os outeiros nos seus pratos? Quem dirigiu o espírito de Yahvé? Ou como conselheiro o instruiu? Com quem se aconselhou para que o fizesse compreender, para que o instruísse na vereda da justiça, para que lhe ensinasse o conhecimento, para que o fizesse conhecer o caminho do entendimento? Para ele as nações não passam de uma gota que cai de um balde. São reputadas como pó depositado nos pratos de uma balança. As ilhas pesam tanto como um grão de areia. Essa visão a respeito da grandeza de Deus é maravilhosa, com Isaías falando isso, lembrando que o profeta Isaías estava pelo Espírito do Senhor falando essas coisas. E é esse Deus que está em nós. É esse que é o nosso Deus. É esse que o Espírito dele habita em nós, para que nós possamos compreender e entender este Deus, esse poder que ele tem, esse amor que ele tem, essa grandeza que ele tem, esse poder de solução que ele tem para a nossa vida. Então, é o Espírito de Deus. Quando Jesus vem, e Jesus é Deus, essa é uma coisa que a gente tem que estar sempre lembrando. Quando Jesus Cristo vem a nós, ele era Deus e podia fazer a vontade dele, ele era Deus. Ele podia chegar aqui na terra e falar: vou fazer a minha vontade, porque eu já sei tudo que aconteceu, eu que criei todas as coisas. Então, eu sei como conduzir, eu sei o que fazer, eu sei como esse povo deve ser tratado. Mas a Bíblia diz que Jesus declara: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, isso está lá em João capítulo 6, de 18 até o 40, versículo 40, onde ele está dizendo exatamente isso: eu vim para fazer não a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. E ele precisava saber qual era a vontade do Pai. Há um segredo que a gente está na palavra mostrada, a gente pensa: Jesus sabe tudo. Ele sabe tudo, mas tem coisas que é própria de Deus Pai. Por exemplo, Jesus disse que não sabe o dia da volta dele. E alguns podem dizer: mas Jesus agora subiu aos céus, ele sabe tudo, ele sabe o dia da volta dele. Não, ele disse que nem os anjos, nem o Filho do Homem, nem Jesus, nem ele sabe o dia da sua volta. É o momento de Deus, é o momento do Pai. Então há coisas que Jesus veio aqui, ele era Deus, podia fazer a vontade dele, podia fazer como ele achava que devia fazer, mas a Bíblia diz: eu não vim fazer a minha vontade. Ele diz: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está nos céus. É lógico que com isso, cada um de nós também, se estamos em Jesus, seguindo Jesus, chega um momento da nossa vida que nós temos que encarar isso. Eu estou aqui na terra, não mais para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me chamou, a vontade daquele ao qual eu pertenço. O meu dono é Jesus Cristo. O dono das pessoas que não têm Jesus Cristo é Satanás. E alguém pode dizer: não, imagina, eu vou pela minha cabeça. Não, não há isso. Satanás é um ser espiritual, está sobre toda a humanidade, com seus principados, potestades, com toda a sua estrutura, e é ele que diz como o mundo deve ser.
É Ele que levanta toda essa maneira de ser ensinado no mundo. Por isso a oração que foi feita, não só sobre as ofertas e o suprimento de Deus, mas também pelo governo, é muito importante estarmos orando. Por quê? Porque os homens que não estão debaixo de Jesus Cristo e não querem seguir os mandamentos do Senhor Deus, que resistem a isso, eles pensam que são livres, mas não são. A Bíblia diz em Efésios, Paulo escrevendo em Efésios, pelo Espírito Santo, ele diz assim, a potestade desse mundo, o principado desse mundo, Satanás, que é o príncipe desse mundo, é ele que dita o curso desse mundo. Por isso, você começa a ver que houve um momento na história da humanidade em que o cristianismo, onde os ensinamentos, os mandamentos eram muito mais presentes, muito mais observáveis e eram seguidos do que hoje. Hoje existe uma tentativa de nos tirar isto, porque diz que isso é escravidão. Eu não sei como a gente pode pensar que somos escravos porque constituímos família, porque temos normas e disciplinas e regras a seguir, que isso traz vida. A Bíblia diz que isso é vida, traz segurança, e nós estamos vendo aí a humanidade caminhando para uma libertinagem. Isso é próprio de Satanás, onde ele quer a destruição do ser humano, onde ele quer comandar, onde ele não quer que nenhum ser humano o enfrente. Por isso ele tem ódio muito grande daqueles que seguem os mandamentos de Deus, seguem realmente a Jesus Cristo, porque enfrentam a Satanás, fazem a vontade de Deus, pelo poder do Espírito Santo, e ele não quer isto, ele quer manter a posição dele, ele sabe que vai ter uma guerra final, e ele quer evitar isto, ele quer destruir o homem, para que o homem não esteja junto com Jesus, porque Jesus realmente vai guerrear contra ele, e vai destruí-lo, e com o sopro da sua boca vai acabar com ele. Então, nós precisamos lembrar que somos povo de Deus e temos o Espírito Santo. E Jesus estava aqui não para fazer a sua vontade. Agora, para saber a vontade de Deus, ele precisava do Espírito Santo. Por isso, quando Jesus é batizado, e eu vou citar para vocês Isaías 61, de 1 a 3, e Mateus 3, 16, e Mateus 4, 1, quando Jesus vem a essa terra e para fazer a vontade de Deus, lá em Isaías 61, é profetizado, e Jesus lê essa passagem numa das sinagogas ali em Israel, quando ele abre o livro, e não foi acaso, não foi pondo o dedo em qualquer lugar, não, ele abriu deliberadamente, ele diz assim, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu. E aí ele vai descrever para que o Espírito Santo ungiu. Não era mais para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. Por quê? Porque, olha, Jesus passou por tanta coisa nessa terra, passou por injúrias, passou por perseguições, tentaram matá-lo. Chegou uma hora que ele diz assim, por qual das obras vocês estão querendo me matar? Quais das obras que eu fiz que vocês podem jogar contra mim e querer me matar? Então, você começa a perceber que, se fosse por Jesus, e o poder de Jesus e a ira, porque Jesus tem momentos que ele se irou. Se fosse Jesus seguir sem cumprir a vontade do Pai, ele poderia ter destruído um monte de gente, matado um monte de gente, acabado com o mundo inteiro, porque ele tinha poder para isso, ele podia fazer isso, mas ele veio justamente para salvar e perdoar e nos reconciliar com Deus, e aqui está a revelação que ele tinha no coração, ele sabia qual era a vontade do Pai, pelo que o Espírito de Deus me ungiu e aí ele vai descrever, para proclamar o Evangelho, para curar as pessoas, para dar alegria em vez de tristeza, uma coroa de glória em vez de coroa de cinzas. Então, Jesus veio assim, ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo. E ele não começou seu ministério, a não ser quando recebeu o Espírito Santo. No momento certo, na época certa, na idade certa, ele vem e começa o seu ministério. Para começar o seu ministério, ele vai se batizar. Ele vai lá para João Batista e fala, me batiza, eu preciso ser batizado nesse batismo do arrependimento. Lembrando que perdão dos pecados era feito lá no templo, e João Batista estava fazendo fora do templo, e estava batizando para perdão dos pecados, para a remissão dos pecados, e para que viesse o reino de Deus. Então, Jesus vai até ele e diz assim, eu preciso ser batizado pelo Senhor, o Senhor vem a mim para que eu te batize? Ele falou, para que se cumpram as Escrituras. Então, Jesus é batizado.
Quando Jesus é batizado, ele, saindo das águas, o escritor do Evangelho diz assim, que foi visto o Espírito de Deus descendo sobre ele, de uma forma corpórea como a de pomba. Tem um significado por que tem que ser de pomba. Eu não vou gastar tempo com isso, mas tem um porquê daquele tempo ter falado, eu vi numa forma de pomba descendo sobre ele. Muito bem, a partir do momento que Jesus recebe o Espírito Santo, ele passa a ser guiado pelo Espírito Santo. E a primeira direção do Espírito Santo para Jesus é impressionante. O Espírito Santo desceu sobre ele, o tirou dali e o levou para o deserto, para ele jejuar 40 dias e ser tentado pelo diabo. Opa, não quero que o Espírito Santo me guie para ser tentado pelo diabo. Mas você é tentado a todo momento, viu? O diabo está sempre te tentando. Ele não pode mais subir à presença de Deus para te acusar, mas ele vem te tentar. E o Espírito Santo está em você para você vencer, para você ter poder de Deus para vencer. E Jesus estava ali, foi tentado, e todas as tentações Jesus venceu, porque Jesus conhecia qual era a vontade de Deus, o que Deus queria, né? Então, Jesus passou por isso. Há um aspecto interessante nosso aqui, que nós trazemos a nossa imagem de Adão. Então, Adão é pai de todos os homens. E eu queria que você entendesse esse aspecto no seguinte sentido. Adão é o pai de toda a humanidade. Então, o que é isto? Quando ele tomou o caminho que ele tomou no Éden, nós recebemos a maneira de funcionamento mental dele. Então, o ser humano tem uma maneira de raciocínio mental, de raciocinar as coisas, de interpretar as coisas. E vem pelo que nós vamos aprendendo desde criança, está em nós, mas é mais do que isso, existe algo em nós que nos leva a um raciocínio mental que vem do ser humano, próprio do ser humano, que é o que Adão acabou fazendo. Então, por exemplo, isso acontece muito com os nossos políticos, né? Se você vai fazer alguma coisa, e você vai contar a verdade sobre algum fato que você está envolvido, que foi ruim, que você fez alguma coisa errada, e de repente você começa a raciocinar e pensa assim, mas se eu falar isso aqui desse jeito, eu vou ter um prejuízo, porque eu é que vou ficar no dano, eu é que vou acabar Então a gente muda a maneira, ou a gente encobre, ou a gente dá um jeitinho, ou a gente nem fala mais nada. Por quê? Porque o nosso raciocínio mental, ele é mentiroso em função de que a verdade vai ser algo que pode não ser prejudicial, e eu não quero andar no prejuízo. Então eu mudo. Os nossos políticos estão cheios disso, viu? Quando chega lá e fala assim, vamos fazer o desarmamento, vamos fazer o armamento do pessoal. Todo mundo agora tem direito de ter uma arma. Aí os políticos começam e falam assim, opa, peraí. Mas se nós tivermos um povo armado e a gente quiser fazer alguma coisa, não vai dar certo. Então ele já muda, fala, não vamos aprovar essa lei, não. Olha, estão falando aqui para a gente abaixar os nossos ganhos, que são muito altos. Realmente nós estamos ganhando muito. Olha, nós temos ajuda disso, ajuda daquilo, não sei o que lá. Aí alguém fala assim, então vamos fazer essa lei. Aí alguém fala assim, peraí. Se eu fazer essa lei vai tirar os nossos benefícios. Opa, é verdade, opa. Então percebe, o raciocínio mental do ser humano é próprio para a terra, e é próprio para o egoísmo, é próprio para nós tentarmos nos defender. Quando Jesus vem e recebe o Espírito Santo, e ele vai fazer a vontade de Deus, ele diz assim, eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai. Eu vou morrer numa cruz. Eu vou dar a minha vida por vocês. Eu vou dar a minha vida pelos injustos, pelos pecadores, por aqueles que são malignos, são maus nos seus intentos, nos seus instintos. A sua natureza é má, perversa, mas eu vou dar a vida por vocês, porque essa era a vontade do Pai. É esse raciocínio, essa maneira de raciocinar que o Espírito Santo está em Jesus, coloca em Jesus,
para que ele raciocine como um homem novo, não como um homem velho. E nós estamos em Cristo. Eu sei que não é fácil isso, mas nós temos que caminhar para isto. E há necessidade de um poder maior em nós para que a gente consiga cumprir essas coisas. Amém? Glória a Deus. Muito bem. Nós, irmãos, como filhos de Deus, por termos recebido Jesus, nós recebemos exatamente a mente de Cristo. Recebemos o funcionamento, o mecanismo de funcionamento de Cristo, mental de Cristo. Como ele raciocinava, como Cristo raciocinava. E é isso que nós recebemos quando temos o Espírito Santo. Recebemos a mente de Cristo. Isso está registrado lá em 1 Coríntios 2, 14 a 16, onde Paulo está escrevendo a respeito da sabedoria humana e da psique humana, do conhecimento humano, do funcionamento humano, e aí num momento ele diz assim, mas nós temos a mente de Cristo, nós não somos como o mundo é, não somos como funcionava a mentalidade dos gregos daquela época, e também hoje, não funcionamos com a nossa mente como o mundo funciona, por isso há um conflito, há um sofrimento, porque nós acabamos sofrendo. Como é que eu vou ter prejuízo em alguma coisa? Quando Paulo tem uma discussão entre os irmãos ali também em Coríntios e tal, e ele diz assim, vocês vão perante os ímpios para resolver o problema de vocês? Já é um problema vocês terem problema. Desculpa a duplicidade de palavra e a brincadeira, mas vocês nem deveriam ter problema, vocês ainda vão perante o ímpio para resolver o problema de vocês? Não há sábio entre vocês que possam resolver a questão? Então, Paulo está mostrando dessa maneira que o raciocínio mental do cristão, daquele que está em Cristo, é diferente do mundo. E nós temos a mente de Cristo, nós temos o raciocínio de Cristo. Nós começamos a raciocinar como Deus raciocina. Nós começamos a solucionar como Deus soluciona, por causa da presença do Espírito Santo. Amém? Muito bem, como que o Espírito Santo estava em Jesus, né? Como que a gente vê? Nós vamos lá para Isaías capítulo 11, versículo 2, e diz assim que estava sobre Jesus o Espírito de Yahvé, o Espírito de Deus. E aí começa a descrever, e eu queria chamar a tua atenção para esse texto, porque ele é interessante no seguinte sentido, o Espírito do Senhor Deus, ele estava antes da criação, ele já estava presente, e ele é que criou todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus criou todas as coisas. O que eu estou dizendo para você é que não há nada que foi criado, senão por uma ordem dada. Jesus é a ação de Deus, Jesus é o que executou as coisas de Deus. Jesus, antes de vir a nós, ele estava junto de Deus, ele era Deus, e ele, conhecendo o que Deus queria que fosse construído, ele diz assim, haja isto, haja aquilo, faça isso, faça aquilo, e o Espírito de Deus que pairava no caos que existia na terra, o Espírito de Deus é que pairava, e conforme foi vindo as ordens, o Espírito foi capacitando. Agora eu vou colocar uma coisa aqui, que é um pensamento meu, você não precisa obrigatoriamente acreditar assim, mas eu creio que, quando Deus diz assim no começo, e criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Quando diz, e criou Deus os céus e a terra, quando está falando de céus, ele também está falando de toda a criação de Deus espiritual. Eu penso que é ali que Deus cria, antes de criar um monte de coisa, ele começa num projeto de criações, cria os anjos, arcanjos, querubins, serafins, ele vai criando todos esses seres celestiais, vai criando aqueles 24 anciãos que governam sobre todas as coisas e tal, ele vai criando, e chega um momento que diz assim, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, estava pairando ali, o Espírito de Deus, sobre a face das águas, e pairava ali. E quando a
palavra diz, haja isto, então o Espírito capacita e começa a ser criadas as coisas. E é esse Espírito que estava em Jesus, quando é profetizado da vinda dele, e quando ele vem e recebe o batismo com o Espírito Santo, quando ele sai daquele batismo de João. Diz ali que o Espírito do Senhor estaria sobre ele. Isaías está falando isso, profetizando antes dele vir, muito antes dele vir. O Espírito do Senhor. E o que é esse Espírito que estava sobre ele? Diz assim, aí vem em dupla palavra, embora a gente comece, alguns dizem assim, isso aí é os 7 Espíritos de Deus, tá, ok. Eu não vou entrar nessa parte, mas ali diz, você vai começar a ver que está sempre em dupla ali. Ele diz assim, estará sobre ele o Espírito de sabedoria e entendimento ou inteligência. São duas coisas juntas ali. Sabedoria e entendimento ou inteligência. Sabedoria, que é o poder de discernir a natureza das coisas. Como elas são feitas, como ela é criada, como ela vem à existência. A sabedoria de discernir a natureza das existências. Estava sobre ele o entendimento, ou em alguns lugares fala inteligência, o poder de diferenciar entre as coisas, o poder de fazer diferente uma coisa da outra, o poder de diferenciar entre uma coisa e outra, está sobre ele. Jesus é muito mais inteligente, capacitado às vezes do que a gente pensa, né? Estava também sobre ele o espírito de conselho e de fortaleza, são as duas coisas juntas. Conselho é uma capacidade de formular conclusões certas. Eu quero decidir sobre alguma coisa, eu começo a ouvir conselhos, e aí há um momento em que eu tenho uma certeza, é assim que eu tenho que fazer. Eu desprezo um conselho de um, aceito do outro, aquele outro, desprezo esse também, e tal, não sei o quê. Chega um momento em que eu tenho a clareza de como eu devo solucionar as coisas. Isto é o conselho que estava em Jesus. Ele é alguém que tem conselho, que sabe, que tem a capacidade de saber o que fazer da maneira certa. É esse Espírito que está sobre nós, querido, o Espírito de Deus, que te dá condições de você, nos conselhos da palavra, de irmãos, o conselho que você vai adquirindo e de repente você tem a capacidade de saber, é isso que eu tenho que fazer e dessa maneira. O aspecto de fortaleza está dizendo que é uma energia para que ele possa praticar as conclusões, ou fazer as conclusões que ele chegou através do conselho que ele adquiriu, daquele conselho que o estabeleceu no que fazer. Então, essa fortaleza. Depois, ele fala que, esse aspecto, depois vem o aspecto do conhecimento e temor ao Senhor. O conhecimento, querido, você recebe pelo Espírito Santo, ele se forma pela comunhão com Deus. O conhecimento de como você deve viver, como você deve fazer, vem pelo Espírito do Senhor na comunhão que você tem com Deus. Então, como é que esse conhecimento vem para a nossa vida? Porque eu não posso ficar seguindo o conhecimento do mundo, nem como o mundo é, nem os conselhos do mundo. Nós precisamos ter uma comunhão com Deus e saber como Deus deseja. Isto está para a nossa vida. Então, esse conhecimento, ele se forma por essa comunhão, através da palavra, da oração e do louvor a Deus. É assim que nós adquirimos esse conhecimento de Deus. Conhecimento pela palavra, porque na palavra eu começo a conhecer a mente de Deus, o que Deus pensa, como Ele age, porque está escrito, Ele foi se revelando pelos profetas, pela lei, por aquilo que Ele foi falando, e ultimamente, ele diz assim, antigamente falou muito pelos profetas e tal, mas agora nos fala pelo Filho, por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa sabedoria, Jesus Cristo é o nosso conselho, Jesus Cristo é a nossa inteligência, Jesus Cristo é o nosso temor a Deus. Jesus Cristo, pelo Espírito dele que está em nós.
Porque Jesus também disse, quando o Espírito vier, ele vai revelar para vocês aquilo que é meu, ele vai receber do que é meu e vai dar para vocês. Então, o Espírito Santo está aí, meu querido irmão, para dar o que Jesus tem para você. Eu não sei o que você acha que Jesus tem para te dar. Se é coisa ruim, se é coisa péssima, se é morte, destruição, ou se você consegue enxergar que Jesus veio dar vida, vida em abundância, veio dar paz, alegria, veio dar livramento. Então, o Espírito Santo ia receber de Jesus e dar para nós. E junto com esse conhecimento vem o temor do Senhor, que Jesus tinha temor. Tem muita gente hoje que trata Deus como igual, né? Tudo bem, é bom a gente olhar para Deus e fazer, Deus é bom, Ele me ama, Ele me aceita como eu sou. Ele me aceita como eu sou, mas Ele não quer que eu continue sendo o que eu sou. O Espírito Santo vai mudar. Se não há mudança, tem alguma coisa errada. O Espírito Santo nos muda, nos transforma. Nós saímos do mecanismo de funcionamento mental do mundo, que envolve sentimentos, emoções, pensamentos e desejos, e traz para o funcionamento mental de Jesus Cristo, de Deus, de como Deus realmente vê. Deus tem o melhor, querido. Deus tem uma eternidade, Deus tem uma raça que Ele comprou para Ele, um povo que Ele comprou para Ele, que vai estar para sempre, por toda a eternidade com Ele. Não vai dar mais problema, não vai ter enfermidade, não vai ter dores, não vai ter sofrimento, não vai ter prejuízo, não vai ter perseguição, não vai ter um contra o outro. Há um novo homem que Deus fez em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é que produz isso em nós. Amém? Então, há esse aspecto do temor. E esse temor, a gente o adquire, querido, absorvendo uma reverência a respeito da pessoa de Deus. Eu tenho que ter reverência. Olha, Deus é bom, Deus é maravilhoso e tal, mas Ele é Deus. Deus é bom e Ele ama você, mas se você entrar pelo pecado, Ele não vai gostar disso aí não. O pecado traz morte e destruição. A Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor. Tem gente que fala assim, não, a gente não pode mais pensar nisso. Alguns pastores agora, de renome, eles estão falando que estão assustados com o caminho que a igreja levou. Aonde a igreja está. Que situação a igreja está vivendo. Hoje nós achamos que tudo é normal. Tudo é normal. Qualquer tipo de pecado, não, Deus me ama e sabe que eu sou fraco. E a gente se esquece que Deus é um fogo consumidor. A Bíblia mostra que Deus é juízo, Deus é justiça. Então, esse temor vem quando eu absorvo essa reverência, tomo uma posição de reverência com Deus. Querido, eu quero dizer para você no sentido que Deus nos ama realmente. E Ele quer o melhor, Ele quer vida eterna para nós, Ele quer que a gente viva para sempre com Ele. Deus não vai, quando Ele te disciplina, quando Ele mostra um caminho errado, quando Ele diz para você, sai disto, não anda mais nisto. Quando Ele está falando isso para nós, queridos, é porque Ele nos ama. Quando Deus não te permite ter alguma coisa que você está ansiando desesperadamente para ter, é porque Deus está te amando. E chegando no momento em que você vai poder ter aquilo, e aquilo não é escravidão, aquilo não vai te desviar do caminho do Senhor. Eu me lembro, contar rapidamente a história de uma senhora, de um marido muito rico, e já contei isso para alguns, vou relembrar isso. Ela vinha para a igreja e era perseguida pelo marido, torturada pelo marido quando vinha para a igreja, mas ela não desistia. Às vezes ela contava que quando chegava em casa, contando isso para os irmãos ali, né, no local onde ela estava, o marido tinha trancado a porta, ela tinha que ficar às vezes dormindo do lado de fora. Essa era a vida dessa mulher, e o marido era riquíssimo. E um dia o marido morreu. Aí ela ficou livre. Aí ela começou a vir para a igreja, contente, feliz, não tinha mais tortura, não tinha mais perseguição e tal, e ele levantava as mãos e adorava. Aí, de repente, no outro culto, já apareceu cheio de anéis, nada contra os anéis, cheio de anéis, cheio de não sei o quê, de colares, e roupa não sei o quê, e adorava. Deu um pouquinho, não veio na igreja, uma vez, depois, outra vez já apareceu, depois não veio mais, depois, de repente, estava tão cheio de coisas que nunca mais apareceu realmente na igreja. Abandonou.
Jesus alerta sobre isso. Então, nós precisamos ter esse temor de Deus e andar com o Senhor. E saber que aqui nesse mundo, nós de repente podemos, por alguma coisa que gostamos demais, e quando, lembra da historinha da Brasília, do carro Brasília, né, do homem lá, que foi contar o testemunho que não tinha carro, não tinha lugar para ir, não sei o que lá, vinha sempre à igreja. Um dia ele comprou uma Brasília, meio velha, aí começou a faltar na igreja. Aí foi lá dar testemunho que Deus acabou com a Brasília dele para ele voltar para o caminho do Senhor. Alguns dizem que isso acontece, né? Sei lá, né? Deus veio lá e aí um irmão gritou, glória a Deus que acabou com a Brasília, que aí pelo menos veio para a igreja, né? Então, eu estou brincando assim, mas dizendo para você, olha, há coisas, irmãos, que nós precisamos tomar cuidado dele não tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus é o mais precioso, Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. E esse tesouro é revelado pelo Espírito Santo. Amém? Então, esse temor é necessário de sabermos que Deus quem Ele é. Eu teria mais coisas para falar, mas não vai dar tempo agora, querido. Talvez só passar rapidamente algumas coisas para você perceber esse raciocínio da palavra de Deus. Mas lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo 7 e 15, 4, e também em Mateus 10, 28, está falando sobre isso. Temei a Deus e dai-lhe glória. Temei a Deus e dai-lhe glória. Então, ame ao Senhor, saiba que o Senhor te aceita, mas sempre olhe para Ele com respeito, com reverência. Ele é Deus e eu sou criatura. Ele é Deus, eu sou filho, mas eu sou filho porque Jesus pagou o preço. Eu sou filho por causa de Jesus Cristo. Então eu tenho que andar bem com o Senhor Jesus Cristo em comunhão e andar no que Ele tem. Amém? Deixa eu falar rapidamente para vocês aqui algumas coisas, já por causa do horário ali. O Espírito nos guia pela mente de Cristo, pelos dons e por sua presença em nós. 3 coisas que a maneira como o Espírito Santo nos guia. Pela mente de Cristo, pelos dons espirituais e pela sua presença. É importante cultivar isso, é importante buscar isso. A gente possivelmente possa falar numa outra pregação de uma maneira mais detalhada, mas quero apenas citar isso dizendo assim para você: sua presença é a presença do Espírito Santo em nós. E há momentos em que você vai fazer alguma coisa, nem pensou muito, mas de repente aquela presença faz você acordar para aquilo e você, opa, isso aqui não é alguma coisa para mim fazer. Ou a presença de Deus te dá uma sabedoria que você de repente fez alguma coisa e fala assim, como é que eu fiz isso? Então a presença do Espírito Santo. Sua presença está ligada ao nosso espírito. Quanto mais temos comunhão, mais temos consciência, e é isso que eu queria chamar a tua atenção. Está em Efésios 5, 18 a 19, quando está falando de encher-se do Espírito Santo. Por que ele diz enchei-vos do Espírito Santo? Ele está dizendo ali que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nós tenhamos uma consciência como seres humanos, porque nós ainda estamos aqui na Terra. Então nós precisamos ter uma consciência da presença do Espírito Santo. Muitos de nós, e talvez a maioria de nós, em muitos momentos, ou talvez todos os dias, a gente nem lembra que o Espírito Santo está com a gente. A gente vai vivendo o dia a dia e não tem essa consciência. O Espírito Santo está em mim, Deus está em mim. Então, quando fala para nós adorarmos ao Senhor, nos enchermos do Espírito Santo, é para que nós tenhamos uma consciência de que o Espírito Santo está conosco, de que Ele está presente, de que Ele está ligado ao meu espírito, que eu tenho vida nele, que eu tenho poder dele, que eu tenho capacidade dele. Então, a adoração e o louvor é voltado para que você tenha essa consciência constante da presença do Espírito Santo. O outro aspecto que ele dirige é pelos dons. E aí você vai em Coríntios capítulo 12, você vai ver que os dons do Espírito Santo, se você fizer uma ligação com Isaías capítulo 11, você vai ver que é a mesma coisa, que estava Jesus, sabedoria, entendimento, conhecimento e tal.
E você vai ver os dons do Espírito Santo. E os dons do Espírito são alguns pessoais e alguns eu preciso dos irmãos. Porque o Espírito Santo dá a cada um para um fim proveitoso. Eu preciso dos irmãos, eu preciso da igreja, eu preciso do corpo de Cristo. Porque de repente há um dom no irmão que vai suprir a minha vida. É o Espírito Santo que está em mim, está nele, mas deu dom para ele e ele vai suprir a comunidade, vai suprir a igreja. Dons do Espírito Santo. E outra maneira que ele nos dirige é pela mente de Cristo, que é um raciocínio, como eu já falei, com base em outro conteúdo. Eu estou falando conteúdo daquilo que nós temos dentro de nós, conteúdo que a gente introjeta, que a gente desde criança começa a formar como ser humano, e a gente tem toda uma linha de raciocínio. Irmãos, não dá para falar agora aqui, mas queria que você começasse a acordar. Há uma linha de raciocínio na mente humana desde a criança, que ela começa a raciocinar, há um mecanismo de funcionamento, como eu vou me defender, como eu vou alcançar as coisas, como eu vou fazer isso, fazer aquilo. Há uma linha de raciocínio humano. Mas o Espírito Santo nos dirige pelo mecanismo de raciocínio de Cristo Jesus, como eu já falei. Está descrito isto em 1 Coríntios capítulo 2, de 1 a 16, e capítulo 3, de 1 até o 23. Está falando dos conteúdos. Eu preciso, por exemplo, Romanos fala que nós temos que nos transformar para a renovação da mente. Ele está dizendo, olha, nós precisamos trocar o nosso conteúdo. Aquilo que nós recebemos desde a infância como seres humanos, nós precisamos trocar esses conteúdos para que o mecanismo de raciocínio mental de Jesus Cristo consiga funcionar na nossa vida. Então eu preciso encher-me da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, e isso é o Espírito Santo que traz, é Ele que revela a palavra, a oração faz parte, o louvor faz parte, então eu vou trocando os meus conteúdos, e aí sim, o Espírito Santo, ele age em nós e a nossa mente passa a não ser mais a mente como o mundo tem, mas uma mente como Cristo tem. É um mecanismo de funcionamento mental que é trocado. Amém? Quero encerrar então dizendo para você, querido irmão, preze por isso. Tire tempo de oração com a sua mente, com o seu entendimento, mas tire tempo também de oração com o Espírito, fale em outras línguas, volte a buscar tempo de comunhão com o Espírito Santo, pare um momento e fale, Senhor, eu quero estar mais na Tua presença, eu quero ter mais do Teu Espírito. Antigamente eu pensava que se você só se enchia com o Espírito Santo quando você estivesse cantando, louvando e tal, mas o Espírito Santo me deu uma compreensão de que você se enche do Espírito Santo não só falando em louvores, mas pela leitura da palavra, por caminhar com os irmãos, por orar, por pedir ao Espírito Santo que te encha dele, que transborde a sua vida dele. Você já tem o Espírito Santo, mas por que então precisamos nos encher do Espírito Santo? Porque ele já não está em nós. Quanto que nós temos do Espírito Santo, queridos? Qual é o tamanho do Espírito Santo que está em nós? Ah, desse tamanhozinho. Aí quando eu louvo, eu encho, ele fica maior. Não, o Espírito Santo é o que ele é. Ele é uma pessoa, ele habita em nós. Então, por que Paulo está dizendo, enchei-vos do Espírito Santo? Exatamente para que eu possa ter essa consciência de que eu estou com o Espírito Santo, que ele está comigo. Então, quando eu estou orando, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, querendo conhecer mais de Deus, quando eu estou louvando ao Senhor, eu estou fazendo com que o Espírito Santo seja vivificado, eu estou fazendo com que eu sinta, com que eu perceba, com que eu saiba, numa consciência assim muito profunda, muito grande, o Espírito Santo está em mim, Deus está em mim, eu sou dele, ele é meu, a sua glória está comigo, a sua vida está comigo, a sua sabedoria, o seu poder, a sua capacidade, ele me livra do mal, ele me guarda. Às vezes acontece coisa que eu nem sei que aconteceu, e de repente eu só não vi o que aconteceu, quase que aconteceu, não percebi, mas o Espírito Santo livrou, porque ele está comigo, ele está junto, amém? Vamos ficar em pé, queridos, vamos orar.
Nós queremos orar pela parte de enfermidade também. Desculpa o horário aí para alguns aí, mas eu creio que o Espírito Santo falou conosco e era necessário conhecermos muito mais do Senhor nisto. Querido Deus, nós queremos orar por aqueles que estão passando momentos de enfermidade. E também, ó Deus, saber que o Teu Espírito Santo, Ele tem o poder da cura, no nome de Jesus. Por causa de Jesus, está liberado a atuação dEle para a cura. E nós oramos para que toda enfermidade, todo mal, todo sintoma, Senhor, saia em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda enfermidade realmente saia da nossa vida, saia de dentro da nossa casa. Nós colocamos nossas famílias, colocamos conhecidos, ó Deus, que têm estado, ó Deus, em situações de enfermidade, no leito de enfermidade. Venha em nome de Jesus, saúde sobre cada um deles, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, querido Deus, te pedimos também que seja renovado em nós o Teu Espírito Santo. Seja renovado em nós a Tua presença, Espírito Santo, encha-nos do Senhor novamente. Dá-nos a perceber que o Senhor está conosco, presente, cheios do Senhor, enche-nos do Senhor. E nós te damos a glória, a honra, e o louvor e a adoração a Deus, porque o Senhor é tudo em nós, o Senhor é tudo em todos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, Jesus. Amém.